Olá, finalizando aqui o nosso Mobilize-se, o nosso quarto Mobilize-se. Eu queria compartilhar um pouco com vocês da história, né, da publicidade social, de como ela foi se formando e de como o Lacopes foi se consolidando dentro da UF, que é uma universidade, UF que está fazendo 60 anos e que é uma universidade pública que prima por um ensino de qualidade, um ensino inclusivo, um ensino socialmente responsável. E eu queria dizer para vocês que a minha trajetória começou, na verdade, o meu nome é Patrícia Saldanha, eu sou coordenadora geral do Lacopes, que é o Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social. Minha trajetória começou em 2001, 2002, quando eu estava terminando o meu mestrado, e eu pensava muito numa publicidade diferente, né? E quando eu falava dessa publicidade diferente, havia uma certa rejeição, uma certa resistência, porque a publicidade necessariamente tinha que ser do mercado. E eu comecei a investigar uma outra publicidade. Eu estava muito envolvida com um laboratório de estudos em comunicação comunitária, o LEC da UFRJ, a quem eu devo muito, e devo muito da minha formação, e eu estava naquela época muito absorvida, né, e embevecida pela comunicação comunitária, de como era possível, de fato, a gente mudar as coisas, né, a gente primar por uma transformação. Então, desde essa época, com a minha professora Raquel Paiva, meu professor Muniz Sodré, e depois a Cecília Peruso, que entrou nessa trajetória, e tantos professores bons e dentro da minha formação, eu fui vendo possibilidades de realmente transformar. No doutorado, eu comecei a ter um contato com as tecnologias, na época chamada novas tecnologias. Hoje em dia, se a gente falar novas tecnologias, já vão perguntar quantos anos você tem, porque elas não são mais novas, elas são as tecnologias digitais, e elas estão totalmente entremeadas no nosso cotidiano. E, na época, eu fiquei muito encantada, né? Fui estudar telecentros comunitários e me aproximei muito do Santa Marta. Eu tinha uma experiência forte com a Maré, mas eu, por conta do LEC, né, e do Jornal Cidadão, com o meu querido amigo André Esteves, e ele compartilhava, Renata Souza, ainda era aluna, e aí eu fui me aproximando muito desse universo, e gostando, e me nutrindo de esperança, né? Esse que foi o ponto, assim, de partida. E aí eu comecei a ver que publicidade ela é uma ferramenta, e ela é uma técnica que pode, dependendo da maneira como ela for utilizada, dependendo da maneira como ela realmente, a publicidade, ela pode ser tão transformadora, dependendo do uso dela, né? Então, é necessário que a gente realmente se aproprie dessa técnica, para que a gente possa dividir os conhecimentos acumulados e adquiridos e renovados, para que essa transformação possa emergir. E, na época, eu comecei a trabalhar com o projeto do Telecentro Comunitário de Santa Marta, e fui trabalhando, e fui me movendo até terminar o doutorado. Entrei na UF, e a UF me recebeu de braços abertos. UF, 60 anos, esse é o meu presente de volta para você. Eu queria presentear de volta a UF, eu queria presentear de volta nesse encerramento, né? Os professores todos, nós temos um laço de amizade e de crença num comum, que é esse comum transformador. Eu queria também dedicar esse Mobilize-se para o meu pai, né? Ontem foi aniversário dele, a gente brinca que teve peixada no céu, e o meu pai, ele foi assim, uma figura muito inspiradora, no sentido de me fazer persistir, né? Então, ele dizia, não desista. Isso era uma frase que ele me dizia muito, e eu queria compartilhar isso com vocês, né? De não desistir, a utopia é isso. Eu falei em tantas mesas, né? A gente tem um sonho, a gente vai atrás dela, e é esse caminhar, é essa caminhada transformadora
de sonho e de objetivo, porque a gente sonha, mas sonha com objetivo, que faz com que a gente modifique as estruturas. Se a gente fala de um racismo estrutural, se a gente fala de uma sociedade que está baseada no patriarcado, e se a gente quer mudar, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que agir junto com o sonho. Então, meu pai me dizia muito isso, e ontem foi aniversário dele, eu espero estar contemplando e honrando, né, tantos anos de tanta fala nesse sentido. Então, a gente não busca perfeição, a gente é um laboratório que experimenta, que tenta e que abre o espaço. A gente não tem muros, mas a gente tem portões abertos, a gente trabalha com acessibilidade, e essa é a proposta do Laboratório de Estudos e de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social. E aí a gente fecha uma parceria com o Intercom que abrigou, que acolheu na UFBA. Que pena que a gente não está aí presencialmente, que bom que a gente conseguiu fazer, mesmo sem estar presencialmente. Então, assim, essa parceria do Intercom com a UFBA e esse acolhimento do nosso evento, foi o nosso 4º Mobilize-se, transmitido remotamente, também com apoio da FAPERJ. Graças a esse investimento, a gente conseguiu ter tecnologia suficiente para poder fazer essa transmissão ao vivo, e para impulsionar o nosso canal. Hoje, o LACOPES tem 6 professores muito empenhados, cada um numa área. O professor Pablo Navarrete, que é o coordenador pedagógico, o professor Guilherme Lima, que é o coordenador de audiovisual, de imagem e produção audiovisual, e trabalhando nesse núcleo de imagem do Guilherme, que vai falar daqui a pouquinho, o professor Rômulo, que trabalha com fotografia e memória, a professora Andréia com direção de arte, a professora Tatiane, que está trabalhando na comunicação e no jornalismo, que vai ser agora responsável pela comunicação jornalística do LACOPES, né? E eu trabalhando aqui com a coordenação geral, com todas essas frentes, essas frentes institucionais e essas frentes comunitárias. Todos os nossos pesquisadores, alunos que saem, alunos que voltam, orientandos, alunos de graduação, alunos de pós, eu tenho uma gratidão imensa por essa troca constante, esse aprendizado. E um agradecimento imenso também aos movimentos sociais, né? Tivemos uma abertura nesse Mobilize-se, fazendo uma pequena retrospectiva do movimento da luta antirracista, né? Que é uma luta cidadã, que é uma cidadania na veia, uma cidadania verdadeira, e hoje a gente fez uma abertura com uma série de agradecimentos, com a lembrança de que tem 1000 dias que o caso da Marielle e do Anderson Gomes, foi um caso que Marielle Franco e Anderson Gomes, esse caso não foi selecionado, mas a gente não pode ficar sem citar, e sem falar, e sem lembrar, né, que é uma luta nossa, que é uma luta de todos nós, porque é uma luta pela vida. Então, eu acho que palavras que foram muito repetidas aqui durante esse Mobilize-se foi a preservação da vida, a luta pela vida, a linguagem que a gente entende, a imagem que a gente se vê. Eu me sinto representado aí. Então, assim, foi uma troca emocionante, foi uma troca contundente, e eu queria agradecer muito ao Intercom por essa oportunidade, à UF, né, por essa oportunidade, à FAPERJ e ao nosso programa de pós-graduação. Nós somos vinculados ao PPGMC, que é o nosso programa de pós-graduação em mídia cotidiano. É isso que a gente estuda e é isso que a gente vivencia no LACOPES, né? No LACOPES, a gente faz uma pesquisa séria, com método, com metodologia científica, com busca, com levantamento de dados, com revisões bibliográficas de altíssimo nível. Nós começamos a ampliar os nossos horizontes, incluindo, principalmente, fortificando a presença de autores latinos, de autoras mulheres e de bibliografias africanas que estamos começando a entender. Temos ainda esse distanciamento, mas a gente quer essa aproximação, né? A gente foi
ensinado a pensar de uma outra maneira, mas a gente não quer abandonar o que a gente já conheceu, mas a gente quer abrir para o novo também. E esse novo, um dos pontos que a gente trabalhou muito, né, com o nosso mascote, que é o Paulinho, que é o Paulinho Freire, que também foi escolhido democraticamente no Mobilize-se de 2018, que inspirou o nosso prêmio, que a gente vai falar mais tarde um pouquinho com o professor Pablo, que está chegando porque ele está agora numa mesa de cidadania. Então, eu queria me desculpar com vocês desse pequeno atraso, mas dizer, de 5 minutos, mas dizer que a gente está aqui firme no canal. Inscreva-se no nosso canal. Isso é uma forma de contemplar e de fortificar a educação pública de qualidade, porque é uma forma da gente democratizar o nosso conhecimento, a nossa construção coletiva, né? Nós tivemos esse período, para que esse Mobilize-se acontecesse, a participação de alunos excelentes, né, da turma de projeto de extensão, de atividade de extensão 8, que foi uma turma voltada para o Mobilize-se. Então, se a gente está aqui falando agora é porque tem alunos que pensaram na direção de arte, é porque tem alunos que estão agora ali trabalhando e fazendo essa transmissão desde muito cedo, e a gente vai ter aqui umas novidades, né? O LACOPS, ele sempre trazendo uma inovação. A gente vai lançar o podcast, né? Que é o Guilherme, eu vou convidar em 2 minutinhos o Guilherme para ele entrar e já falar, né, desse podcast, e a gente vai fechar depois com o prêmio LACOPS, com o professor Pablo Navarrete, que a gente vai aguardar, porque ele já está chegando para fazer esse anúncio aí tão esperado. E antes de passar para o Guilherme, queria falar um pouco a importância do prêmio, né? O que acontece? O prêmio é uma forma dos alunos, do cidadão comum, das pessoas dos movimentos sociais fazerem as suas próprias publicidades e, por voto popular e técnico, terem o seu reconhecimento, né? Então, é muito divertido a gente acompanhar como as pessoas vão fazendo, assim, campanha para que a sua peça ganhe, porque é o voto popular. Então, nós já tivemos essa experiência de voto popular em outros momentos no LACOPS, como quando fizemos o projeto com o Morro da Providência, com Prove Criativa, a melhor visão do morro. E hoje a gente já está na segunda, a gente inaugurou em 2017, fez o primeiro prêmio acontecer de fato com o troféu LACOPS, que nós vamos entregar pessoalmente no próximo Mobilize, né? Mas a gente teve essa primeira experiência, que foi uma experiência incrível, de muita participação popular, que nós não esperávamos tanto, e isso se repetiu agora, né, em 2017, e agora a gente está na segunda edição do prêmio. A ideia, na terceira edição do Prêmio Mobilize-se, é que haja mais participação dos movimentos sociais, que haja mais participação de uma publicidade popular, comunitária, afirmativa, genuína, né? E é disso que a gente está falando. Eu queria dizer também que nessa versão remota a gente fez uma primeira edição na agenda acadêmica, e que essa agenda acadêmica foi super importante para que a gente conseguisse fazer os cursos e fazer várias oficinas e, de certa forma, dividir, né, o nosso conhecimento e publicizar, tornar comum, que é o princípio da publicidade social, que é o que a gente trabalha, e a gente fez assim, uma série de cursos que a gente conseguiu democratizar, por exemplo, como fazer um projeto de pesquisa, como preencher seu Lattes, mas como fazer uma fotografia digital, né? Como baixar um software free, né? Um software livre, e você poder editar o seu vídeo dentro da sua casa e poder, por exemplo, fazer um comercial do seu próprio negócio. Então, a gente fez assim, a gente foi em todas as esferas da imagem, o mundo é tão imagético, vamos usar a imagem a nosso favor, né? Então, a gente fez esse movimento, nós temos esses vídeos publicados, nosso canal teve um crescimento muito grande, e eu queria chamar aqui agora o professor Guilherme para falar um pouco do podcast,
que é um projeto que ele cuidou muito. E queria elogiar o Guilherme também, que está falando com a gente de um lugar muito especial, né? Que já é um resultado, um desdobramento do Intercom do ano passado, do Intercom de 2019. A gente está aqui também partir um pouco desse projeto do Guilherme, que eu acho que ele fala assim brevemente, ele pode falar brevemente, mas o Guilherme está falando com a gente do meio da Amazônia. Então, isso é sensacional. Ele realmente teve um grande trabalho. E eu queria fazer um elogio ao Guilherme, um elogio público, que todos nós já fizemos pessoalmente, do empenho dele com essa questão da primeira etapa, principalmente do Mobilize-se, que foi uma etapa toda remota, e ele teve um trabalho hercúleo, né? E um trabalho com muitas visualizações e com muito resultado, com muita geração de certificado, e que acabou tendo vários desdobramentos. Um deles é esse projeto que ele tem um cuidado muito especial do podcast e que ele vai explicar, ele vai... Aí é surpresa, aí é com ele. Guilherme, é contigo. Daqui a pouquinho você mesmo já dá a chamada para o Pablo e eu volto e nós três encerramos juntos. A gente vai dar aquele tchau bonito. Ok. Obrigado, Patrícia. Mais uma vez, né, uma alegria poder fazer parte do LACOPS, poder estar dividindo esse espaço com vocês. A Patrícia falou, eu realmente estou aqui, não é bem no meio da Amazônia, né? Eu estou na Amazônia Atlântica, né? Esse é o propósito, inclusive, do projeto, né? Uma rota, de divulgação de uma rota turística, né? E um turismo de experiência. Então tem muita coisa assim de um trabalho de agricultura familiar, né? Tem uma coisa de valorização de insumos, valorização da terra, enfim, uma série de coisas. E, enfim, o local que eu estou é um local onde tem talvez a maior reserva de bacuri do Brasil. É uma fruta, uma frutinha, bem gostosa, por sinal. E aí estou aqui tendo a oportunidade de falar um pouco sobre o podcast. Eu imagino que os alunos que estão aí concorrendo, eu já vi alguns deles colocando comentários, eles devem estar, assim, numa ansiedade com o anúncio desse prêmio, né? E aí a gente também, assim, sublinhar, né, que é um troféu que vai ser entregue posteriormente numa próxima edição presencial que tenhamos, mas a gente pensou nisso juntos, né? Eu e todos os professores, mas eu e o Rômulo, né, como uma forma também de premiação, a entrega de exemplares dos nossos livros. Então, é uma forma também de compartilhar um pouco da nossa pesquisa. E sobre o podcast, tendo em vista, né, a possibilidade de construção de conteúdos, né, e um dos lugares onde eu fui buscar informação e referência, né, eu já falei na outra transmissão ao vivo, foi no canal Documentar, né, que é organizado pelo Rafael, que esteve conosco na transmissão, e ele fez um bate-papo, né, uma entrevista com o MM Isidoro, e falando muito sobre a construção do podcast do Emicida, e a gente entendeu que existia uma possibilidade de uma construção de uma narrativa num outro formato experimental também dentro do LACOPS, e os alunos dessa disciplina de práticas, né, prática de extensão 8 estão desenvolvendo, ainda estão aí num processo de contato com os agentes locais para coleta de todas as entrevistas e de todas as informações. Então, enfim, a ideia é que a gente possa estar lançando e disponibilizando isso na próxima semana, né? Então, eu queria pedir ajuda ao Rodrigo, que é o nosso querido aluno que também está aí como um dos anfitriões. Nessa nossa transmissão de hoje, além do Rodrigo, a gente tem a Júlia, né? E queria pedir a gentileza ao Rodrigo de fazer o compartilhamento aí do teaser que foi criado com muito carinho pelo Diego, né, que é o nosso monitor. E aí eu gostaria de pedir para que o Rodrigo compartilhasse o teaser aí. Por gentileza, Rodrigo. Toca o vídeo. Vem aí. O podcast do LACOPS.
Então a expectativa é grande, né? Nosso querido colega Pablo Navarrete também, né? Tá aí, já chegou, que bom que ele conseguiu chegar. Obrigado, Rodrigo, pelo compartilhamento do vídeo, né? E estamos na expectativa aí do compartilhamento. Assim, a gente entende que o podcast também é um formato que permite a possibilidade de uma fruição do conteúdo num outro tempo, né? Muitas vezes as imagens nos chegam e a gente não tem tempo sequer de absorver aquela mensagem, e o podcast, muitas vezes, ele retoma uma lógica que era do rádio, de você estar conseguindo fazer outras atividades e aquele conteúdo está te acompanhando em outros afazeres, enfim. Então é uma proposta, uma tentativa de um formato para a gente entender qual vai ser a resposta da audiência, enfim. É um formato que também é simples e que para agentes locais de movimentos sociais terão oportunidade também de desenvolver. Então é isso, a proposta é um pouco essa. Eu acho que eu já vou passar a palavra direto para o Pablo, né? O Pablo tem aí um PDF importante para compartilhar, e os alunos que estão ali na audiência estão já na ansiedade. Pablo, o pessoal já está ansioso, Pablo. Eu já estou começando a ficar Pablo, está contigo aí, gente. Está contigo a bola. Vamos lá, então. Estou no processo aqui de transição, estava concluindo ali, nem concluí ainda, eu saí no meio ali para o final, na plenária do GP de Comunicação para a Cidadania, que eu sou coordenador, mas já estou no clima já aqui do nosso evento, e que está sendo, né, incrível, um clima muito gostoso, que eu acho que traduz muito o nosso sentimento, né, de pertencer ao LACOPS, né, um laboratório que, embora tenha, né, como fundamento principal e razão de existência a ciência, né, então, acima de qualquer coisa, se trata de um grupo de pesquisa, né, a gente faz ciência desse jeito que vocês estão vendo, acompanhando aqui hoje, né, de peito aberto, né, com carinho, né, com afeto, com troca, com choro, né, sem medo realmente de abrir o coração, né? Às vezes, né, como somos também muito coração, às vezes também a gente se bate de frente, a gente discute, mas porque a gente se ama e a gente tem ali interesses, né, em comum, e sempre o que supera, o que fala mais alto é esse elo do comum, né? É esse elo por fazer, né, uma ciência que prima pela busca aí da equidade da cidadania, que é o tema do nosso evento. E o prêmio, mais uma vez aqui, né, uma edição bacana demais aqui, a gente, condições atípicas como todo, né, o evento, a gente teve uma premiação na última edição do Mobilize, que foi lá no auditório do IACS e tal, a gente conseguiu entregar, né, pessoalmente, que aliás um prêmio lindo, né, eu não sei se vocês, se todo mundo que está vendo aí conhece, mas o troféu é lindíssimo, e entregaremos depois. Mas então, sem mais delongas aí, que eu creio que devem estar ansiosos, falar um pouquinho aqui sobre as categorias, depois os finalistas de cada uma das categorias e os trabalhos ganhadores, né? Então, a gente teve aí 4 categorias, né? Só voltar um pouquinho lá para eu falar das 4, né? Foi produção audiovisual, fotografia por celular, imagem de arquivo como inspiração poética reflexiva e peça publicitária digital. E aí as logos aí fundamentais para a realização aqui do nosso evento, né? Da Intercom, do LACOPS, da FAPERJ e de 60 anos da UF. E esse aí é a imagem do nosso prêmio, né? Do nosso troféu lindíssimo, E é isso mesmo que vocês estão vendo aí, com esse troféu em acrílico, com essa base em madeira, com a logo aí do laboratório, né? Eu queria ter um desse na minha estante, ia mostrar para todo mundo, tirar foto. Pena que a gente não pode concorrer, né? Mas assim, eu queria ter um desse na minha estante. Depois, quem ganhar aí, tira uma foto para mim, que eu vou fazer um porta-retrato, pelo menos, para eu ter aqui em casa. Vamos lá, então, Guilherme. Aqui a categoria produção audiovisual, esses foram os vídeos
finalistas. Para quem não assistiu ainda, gente, está tudo aí nas nossas redes, estão aqui no canal, né, do YouTube, assim como os demais vídeos. Inscrevam-se, né? Inclusive aí tivemos, né, bacana falar isso, a gente teve um aumento aí bem legal nesses dias de pessoas que seguem, que curtem as nossas páginas aí, especialmente do YouTube, mas vejam lá que realmente vale a pena. 2 vídeos aí lindíssimos, e agora vamos saber quem foi o ganhador. Ana Florencio, com o vídeo Conhecimento em Nossas Mãos. Parabéns, Ana Florencio. Uhul, né? Parabéns. A gente teve aí um período longo de votação popular, a gente teve também a avaliação dos especialistas, né? E realmente a voz do povo, aí a voz de Deus, como é dito aí no bom ditado popular, e voto popular aí nesse caso foi soberano. Vídeo lindíssimo, parabéns, Ana Florencio, né? Você é a ganhadora aí da categoria produção audiovisual, né? E aqui no canto, para quem não conhece, nosso mascote maravilhoso, Paulinho, que é um quero-quero. Paulinho anunciando aí mais um prêmio. Aliás, o nome foi escolhido por votação popular também, no último evento do Mobilize. O nome Paulinho é uma homenagem ao grande educador Paulo Freire, que é uma referência fundamental aí para os estudos de comunicação comunitária, né? E é lindo, né? E o quero-quero, a escolha do quero-quero é um pássaro tradicional da América Latina, um pássaro guerreiro, defensor do território, né? Assim como são aí as pessoas da comunicação comunitária que vocês viram aqui hoje, né? Fatinha, Didi, Diana, essa galera da pesada que não tem medo ali, né, de enfrentar, né, e defender a sua comunidade, de defender o seu território. Pode falar, Patrícia? O pessoal da mesa de caravelas também, Beatriz Paiva, e todos eles, e os porta-vozes também, trabalho do Rafael Fantástico, Rosângela, enfim, só coisa boa. Maravilha, isso aí. Vamos aí à próxima categoria. YouTube bombando aqui, hein? Fotografia produzida por celular, né? E aqui são os finalistas. Úzias, do Marcos Vitor Castilho da Silva, e Uma Mão Lava a Outra também, da Ana Florencio, né? Parabéns, Ana, finalista aí em mais uma categoria, né? E lindas, né? E ambas aí mostrando uma sensibilidade aí para o momento presente, e que foi tema também aqui da nossa mesa, de uma delas, né? A maneira como estamos lidando aí com a Covid. Agora, sem mais delongas, vamos saber quem é o ganhador. Marcos Castilho, foto lindíssima, muito significativa aí para o momento que a gente está vivendo, né? Parabéns, né? E em breve você estará com seu lindo troféu, né? Que até traremos o Paulinho para entregar junto novamente, na tela. Vamos lá, a próxima categoria. Imagem de arquivo como inspiração poético-reflexiva. Agora temos aí uma do Diego Moreira, grande Diego, e mais uma da Ana Florencio, né, que se dedicou aí bastante, né, trabalhos lindos, né, a gente teve trabalhos belíssimos aí submetidos, os finalistas, né, estão com grande destaque, né, e vamos ver agora, então, quem é o ganhador. Ana Florencio. E a torcida está grande aí, né? Está grande aqui, gente, só dá ela. Parabéns! E aí, eu quero ver depois foto quando tiver com o prêmio, hein, Ana? E parabéns aí novamente. Já falei que eu vou fazer porta-retrato. Vamos aí ao próximo. E nossa última categoria, peça publicitária digital, e trabalhos belíssimos,
né, com temas caros aí para o nosso laboratório, decisão difícil aí do público, dos especialistas, né, retomando aí rapidamente o processo como foi da votação popular, a gente deixou nas nossas redes, né, no Facebook, no Instagram, né, no YouTube também, no caso dos vídeos, né, e teve um tempo aí considerável para as votações, os trabalhos foram votados, a gente somou, também avaliamos aí como especialistas e tivemos aí os finalistas e um ganhador. Né? Parabéns pelos finalistas lindíssimos, mas vamos saber quem é o vencedor. Realidades paralelas. Parabéns. Trabalho belíssimo, né? Uma dessas realidades não precisa existir se tivermos consciência, né? Até arrepia aqui, né? E ver aliás, um tema que, modéstia à parte, eu ando defendido e conversado, que é um tema estratégico e convergente hoje na luta dos movimentos sociais, né? A defesa do meio ambiente, a defesa da natureza, é algo que acaba aí unindo realmente, né? Criando aí um amálgama entre diferentes frentes de lutas progressistas e uma sensibilidade grande aí na construção, né, da imagem, da peça, né, belíssima, parabéns a Ana Carolina de Azevedo Marreiro e a Juliana Amorim Torres da Silva pela peça criada e pelo primeiro lugar aí na peça publicitária digital. Parabéns. A equipe do LACOPS agradece e parabeniza, né, todos que participaram, criando, produzindo e votando, né, a imagem aí do troféu, como eu falei, e do nosso lindo mascote, o Quero Paulinho, né, guerreiro da comunicação comunitária popular e alternativa. Gente, assim, é uma alegria imensa aí, né, ter recebido as propostas, né, todas elas lindas, né, esse prêmio é algo que nos deixa muito, muito feliz, né, de mais alguma forma aí marcar a identidade do nosso laboratório, a maneira como a gente leva a sério e valoriza as iniciativas de publicidade comunitária e social. Valeu. Guilherme. Com você agora, e você, querida Patrícia e querido Guilherme, para dar continuidade. A galera está festejando muito, são muitas mensagens que a gente vem recebendo lá, é impressionante. Agora, eu queria destacar assim, que trabalhos de altíssima qualidade que nós recebemos, né? E, assim, e acho um gesto de muita coragem também de todos que se inscreveram. Acho importante sublinhar isso, né? E queria também agradecer aí a todos os que inscreveram trabalho, né, em cada uma das categorias. Estamos chegando ao final, né, de mais um Mobilize, quarto Mobilize, Cidadania e Equidade, né? A dedicatória que a Patrícia fez, eu sublinho, né? Dedicamos aí ao seu Raimundo, né? E com muita alegria, e queremos desejar a todos, né, a todas, que vocês estejam em segurança, né? Que vocês possam se cuidar, né? Que esse tempo passe logo, que em breve possamos estar reunidos presencialmente novamente, né? Um beijo, um abraço afetuoso, né? E na sequência tem o Spocon aí, eu sei que tem alunos que ainda vão seguir aí acompanhando os resultados aí do Spocon. Então eu queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de dividir esse espaço com a Patrícia, né, com o Pablo. E é isso. Patrícia, com você. Para quem não sabe, o seu Raimundo é o meu pai, que fez aniversário ontem, né? Que é amazonense, que tinha uma implicância com Belém danada, e o dia que eu fui, eu adorei Belém, eu falei, gente, mas eu amei Belém, o que eu faço agora? Eu vou chegar em casa, e eu adorei o pirarucu, tudo que tinha em Belém, e eu tinha que ficar meio que dando assim, sabe, aquela disfarçada, mas no final eu falei, pai, meu coração está capturado, eu gosto do norte inteiro, então você está perdoado. Então, assim, e ainda essa peça digital ter ganho também o prêmio,
Eu acho que a questão do meio ambiente, como eu tinha falado na outra mesa, e o Pablo reforçou agora, eu acho que ela é vital, porque ela é vital mesmo, né? Não existe consumo consciente, existe consumidor consciente. Eu acho que a gente tem, assim, uma luta muito grande ainda, mas acredito piamente que a educação é o caminho revolucionário. Então, é por isso que o LACOP está de portas abertas, e a UF está de portas abertas, e a UFBA está de portas abertas, porque nos acolheu muito, né? E no último segundo, ainda com toda boa vontade, para que a gente pudesse fazer essa transmissão. Eu agradeço muito à UFBA, nós todos, agradeço muito também ao Intercom, a forma como as questões foram conduzidas, sempre com muito intuito de tudo dar certo, e a gente está fazendo agora esse fechamento, esse encerramento do quarto Mobilize-se, de maneira muito vitoriosa, né? Porque eu acho que foi muito trabalho, nós trabalhamos intensamente, fizemos uma primeira etapa na agenda acadêmica da UF, com muitos cursos disponíveis e muitas oficinas. Tivemos alunos dedicadíssimos, eu não me canso de elogiar, e eu queria, e principalmente esse diálogo com os movimentos sociais. Eu espero que numa próxima edição do prêmio tenha mais gente dos movimentos sociais, mais pessoas que passaram por oficinas ou não, mas que dizer que a gente está aberto, e que a gente está aberto ao diálogo, e que a gente quer conversar mais com a sociedade, conversar melhor com a sociedade e aprender com essa troca. Eu queria dizer que a gente é muito grato, né? Eu sou muito grata a todos os professores, essa coordenação tripla. A gente faz um trabalho coletivo que sempre que um precisa mais, o outro acolhe, sempre que o outro... E é isso, entre tapas e beijos, entre pequenos infartos, mas entre muito carinho e muito afeto e muita sinceridade. Nós temos um trabalho sincero, nós temos um trabalho honesto, nós temos um trabalho engajado, no melhor sentido do termo, que o Pablo sabe bem disso, né? Não é um engajamento digital, mas é um engajamento cívico, é um engajamento social, é um engajamento humano. É disso que a gente está falando, e passando esse momento da Covid, passando essa vacina chegando, e com tantas perdas que a gente teve, eu me solidarizo com todas as mães, com todos os filhos, e com todas as famílias que tiveram perdas, porque a gente agora está no momento de viver esse luto, mas de olhar para frente e tentar pensar numa reconstrução, na reconstrução do comum, que vai ser o tema do Mobilize-se 5 2021. E até lá, gente, foi um prazer. Guilherme, Pablo, sempre muito bom compartilhar essa coordenação assim com vocês, e todos que participaram. Vamos abraçar aqui a tela do computador, finalizo esse Mobilize-se para o meu pai, e é isso, gente, 2021 a gente está aí de volta. Muito obrigada.